Você. Você se olha todos os dias no espelho, estou certo? Todos os dias. Quando você engorda, você em geral é o primeiro a saber, porque vai fechar a calça e não consegue. Levanta o braço e a camisa rasga. Quando você fica doente, em geral você também é o primeiro a saber. Você não dorme bem, perde o apetite, sente uma palpitação, começa a perder o sono, fica muito cansado. Você, meu irmão, é, segundo a palavra de Deus, através do seu corpo, a imagem mais próxima da igreja de Jesus Cristo. Deus poderia ter escolhido uma outra imagem, uma outra representação, poderia ter escolhido, quem sabe, um modelo diferente para identificar a igreja, mas Ele, de todas as figuras, elegeu a figura do corpo humano como a principal, para que você entenda o que é e como funciona a igreja do Senhor Jesus. Hoje pela manhã nós falaremos da igreja como um organismo vivo. A igreja que pode ser compreendida olhando para o seu próprio corpo. Se vem à sua mente qualquer outra imagem para entender a igreja, eu peço que você tire essa imagem das suas ideias e coloque agora a imagem do corpo humano, um organismo vivo. Vamos ler alguns textos e depois vamos ponderar sobre eles. Hoje pela manhã você vai descolar as páginas aí da sua Bíblia ou vai cansar o dedo na sua tela, porque nós leremos 5 porções da palavra de Deus. Romanos 12, 1 Coríntios 10, 1 Coríntios 12, Efésios 4, Colossenses 1, você pode acompanhar aí no telão se você quiser, mas vamos começar por Romanos 12, de 4 a 8. Porque assim como num corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Agora, 1 Coríntios 10, 17. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Vamos agora à terceira porção, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Quarto texto. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. E para encerrar, essa expressão magnífica, ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter primazia. Percebeu a ênfase? Corpo. A igreja é um corpo. Nós somos membros desse corpo.
A imagem é é o seu corpo. Assim, o apóstolo Paulo, em nome de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, monta a figura principal da igreja. A teologia do apóstolo Paulo em relação à igreja tem essa imagem principal. A igreja é um corpo. Ela é noiva, ela é família, mas todas essas imagens, se comparadas à imagem do corpo, se tornam pequenas. Porque a figura principal da palavra de Deus, para que você identifique o que é a igreja de Jesus, é a figura do corpo. A igreja é um corpo. E o corpo é um organismo vivo. Não há qualquer outra coisa que se assemelhe ao corpo humano, na sua dinâmica, no seu potencial, na sua forma de existir. Nós, como igreja, somos um organismo vivo. Mas será que nós somos mesmo? Será que a imagem que nós temos de nós mesmos é a imagem de um corpo com vários membros? Será que a imagem que nutre a nossa maneira de ser é a imagem de um corpo? Ou quem sabe seja a imagem de uma organização, a imagem de uma associação de pessoas, a imagem, quem sabe, de uma empresa, uma corporação. Qual é a imagem que vem à sua mente quando falamos de igreja? Ouso dizer que para muitos a igreja não é tanto um corpo, ela não é tanto um organismo, ela é mais uma organização. E como organização, alguns de nós, quando olhamos para a igreja, temos exatamente essa maneira de interpretá-la. Nós interpretamos a igreja não como um corpo vivo, um organismo vivo, mas sim como uma organização, um grupo de pessoas que faz determinada coisa. E talvez na sua mente, a figura do corpo não seja adequada ao que você espera da igreja de Jesus. Existe uma frase de um dos principais e mais recente livro de Andy Stanley, um livro chamado Igreja, The Church. Ele diz: não transforme a igreja naquilo que ela não é. Não transforme a igreja naquilo que ela não é. Quando nós transformamos a igreja naquilo que ela não é, nós começamos a colher uma série de frutos estranhos no espírito da igreja e do corpo de Cristo. Quando nós construímos a igreja com a nossa cabeça, com a nossa imagem, levando em consideração uma outra figura, senão a figura do corpo, nós começamos a elaborar quase que uma igreja ET. Uma igreja que não se parece com aquela igreja do Novo Testamento. Aliás, meus irmãos, é muito bom ir para o Novo Testamento. É muito bom entender aquela igreja que nasce lá um pouquinho depois de Jesus. Uma igreja que realmente não tinha cara alguma de ser uma associação, uma organização ou até um grupo qualquer de pessoas. A igreja nasce como corpo de Cristo na terra. A igreja nasce com pessoas que são membros uns dos outros. E como membros têm um potencial enorme dado por Deus para fazerem parte do corpo e fazerem o corpo dar certo. Olhar para o Novo Testamento é uma grande bênção. A primeira coisa que nós percebemos quando olhamos para o Novo Testamento
é que os primeiros cristãos não tinham qualquer preocupação, senão a preocupação de ser igreja. Não se preocupavam com mais nada. Aliás, os primeiros cristãos tiveram uma bênção que nós não temos. Eles não precisaram comprar edificações ou construí-las. Eles não precisaram nem de CNPJ, autorização da prefeitura, normas sobre som, iluminação, segurança. A única preocupação que os primeiros cristãos tiveram foi a preocupação de ser igreja. E em relação ao Estado, ao Império Romano, na época, o governo que mandava e era autoridade, qual foi a primeira preocupação que a igreja nascida em Jerusalém teve em relação ao Estado? Foi a preocupação de fugir. Não foi a preocupação de estar dentro de uma legislação, mas de fugir. Era a época do imperador Nero, ano 54. E a primeira preocupação da igreja foi fugir. Não foi estabelecer-se como organização. Foi sair pelo mundo. Foi fugir, e enquanto fugia, foi plantando igrejas. Corpo de Cristo na face da terra. Mas algo aconteceu. Era o ano 313. O imperador Constantino. Constantino se converteu. Dizem as más línguas que não, mas a gente não vai julgar o homem. Ele já morreu há tanto tempo atrás. Constantino se converte ao cristianismo. E alguns anos mais tarde, 391, pela primeira vez na história, a igreja começa a receber uma outra imagem para representar-se. Porque Constantino achou que não só ele devia ser cristão, mas todo o império. Ele faz uma lei que transforma o cristianismo na religião oficial do império. E agora sabe quem vai fugir? São as outras religiões. As outras religiões são expulsas, perseguidas. Ele estava tão feliz por ter se convertido, que ele começou a dar prédios públicos para as igrejas. Ele estava tão feliz que ele começou até a pagar para os oficiais da igreja trabalhar. E aquela imagem linda do corpo de Cristo, ela começa a sofrer uma transformação. Agora não se parece tanto com o corpo, se parece com uma organização, se parece com um império. Agora imagine que os sacerdotes, os pastores, os líderes, eles começam até a usar uma roupa diferente. Porque no império era assim. A liderança se vestia de outra forma. Agora eles têm grandes edificações. Agora eles têm regras. E daquela época para cá, tanta coisa aconteceu. E talvez a pior delas é que nós não sabemos exatamente quem somos. Somos o corpo de Cristo ou somos uma organização? Bom, somos os dois. Possivelmente. Mas a questão é, o que nos move? É sermos organização ou sermos organismo? Qual é o nosso grande sonho como igreja? É retornarmos ao padrão, ao princípio daquela igreja que é corpo, ou quem sabe migrarmos para uma igreja muito e talvez só organizacional. Qual é a imagem que nós temos de nós mesmos? E aí volto à mesma frase de Andy Stanley. Não transforme a igreja naquilo que ela não é. Não faça daquilo que é menor o maior interesse da igreja de Jesus.
Não transforme qualquer coisa, senão a vivência do corpo, naquilo que deve mover a igreja de Cristo Jesus. Nós somos um corpo, um organismo vivo. E pensando agora na igreja como um organismo vivo, eu quero fazer algumas aproximações do texto e de nós mesmos. Exemplo principal da mensagem hoje pela manhã. Algumas verdades sobre a igreja como um organismo vivo. Primeira verdade, como um organismo vivo, a igreja precisa de cuidados, porque senão ela adoece. Parte do nosso dinheiro é gasto com remédio, plano de saúde, médico. É gasto nas emergências com o corpo. Você não queria, mas o seu corpo adoeceu. Você não esperava, mas o seu corpo adoeceu. Você teve um deslize, começou a comer demais ou a comer errado, começou a dormir pouco, começou a trabalhar mais do que devia, você se tornou uma pessoa que só faz esportes no videogame, um sedentário, e aí o seu corpo começou a adoecer. E quando o corpo adoece, você perde coisas. Quando o corpo adoece, você tem reações que nem gostaria de ter. Quando o corpo adoece, você sofre. É essa a realidade do corpo. E, irmãos, como um organismo vivo, a igreja adoece. Porque nós adoecemos. Nós adoecemos fisicamente, mas também adoecemos emocionalmente. Nós adoecemos espiritualmente. Talvez você esteja aí sentado e esteja pensando, eu sou uma dessas pessoas que estou doente. E você, como parte do corpo de Cristo, você traz para o corpo a realidade de quem você é. Por isso, o corpo como um organismo vivo precisa de cuidados, senão ele adoece. Quando você está doente, e não é um daqueles doentes ranzinzas que diz que não vai no médico, sabe esse pessoal? Tipo 99% dos homens, é mais ou menos assim. Se você não é uma dessas pessoas, o que você faz quando está doente? Você procura ajuda. Em geral, a primeira ajuda que nós procuramos é a ajuda caseira, é o chá. Não estou bem, vou tomar um chá de boldo, porque a vovó ensinou. O chá de boldo, além de ruim, não funciona 100% das vezes. Você não queria. Mas você foi parar na emergência de um hospital, porque o seu corpo adoeceu. Irmãos, algumas vezes nós estamos doentes, muito doentes. Doentes na nossa fé, doentes por causa dos nossos pecados. Doentes porque não queremos de maneira alguma que o Espírito Santo ocupe aquelas áreas da nossa vida que para nós são nossas e nós não vamos mudar. E de repente, queridos, a igreja, que se fosse apenas uma organização, seria tratada em termos de relatórios, em termos de superávit, em termos organizacionais. A igreja como corpo, ela às vezes se mostra enferma. Nós não lidamos com igreja
pensando em superávit ou déficit. Nós lidamos da igreja como nós lidamos com o corpo. Saúde, doença. E aí você encontra dentro da igreja de Jesus pessoas que estão realmente doentes. Aliás, li uma frase essa semana passada, impressionante, de Charles Swindoll, quando comparada a um hospital. A igreja é singular, é um hospital onde todos estão enfermos. Alguns mais enfermos, alguns com doenças crônicas, outros enfermos há pouco tempo ou com uma enfermidade mais leve. Mas a grande questão é que, como organismo vivo, o nosso objetivo é saúde. Nós precisamos ser saudáveis. E a saúde, irmãos, ela não começa do todo para a parte, mas ela começa da parte para o todo. Você quer a sua igreja como um organismo vivo, saudável, então cuide-se, irmão, em nome de Jesus. Mas cuide-se, talvez de uma maneira melhor do que você cuida do seu próprio corpo. Porque muitas vezes nós somos um exemplo negativo e péssimo da mordomia do nosso próprio corpo. Nós somos um exemplo terrível de cuidarmos da sede, do templo do Espírito Santo de Deus. Nós levamos na brincadeira o nosso peso, até que infartamos. Nós levamos na brincadeira a nossa alimentação, até que vamos parar no hospital, porque o nosso corpo perdeu elementos importantíssimos para a sua própria saúde. Se formos fazer uma adaptação espiritual disso, quantos de nós levamos na brincadeira temas tão sérios, como a oração, como a leitura da Bíblia, como uma vida santa diante de Deus. Querido, a igreja como um organismo vivo, ela precisa de saúde. E a saúde começa em você. Quando você busca em Deus tudo o que precisa para ser um homem e uma mulher saudáveis. Na frase lida, quando comparada a um hospital, a igreja é singular, é um hospital onde todos estão doentes, talvez cada um de nós precisaria ter a coragem para admitir as suas próprias doenças. Doenças da fé, doenças emocionais, doenças da história não regenerada por Jesus, doenças que vêm através de comportamentos nocivos dentro da igreja, organismo vivo. Se fosse um clube de amigos, não seria nocivo. Se fosse uma organização qualquer, não seria nocivo. Mas como igreja de Jesus é nocivo, porque é a doença transformando o corpo naquilo que ele não é. A Bíblia diz, num dos versos lidos, que ele, Jesus, é a cabeça do corpo, da igreja. A cabeça. Uma cabeça santa, pura, perfeita, é Cristo. Mas como está o corpo? Será que essa cabeça santa, perfeita, saudável, ela consegue mandar as ordens para esse corpo fazer o que deve ser feito? Ou será que esse corpo está tão doente que a cabeça dá o impulso, a ordem, mas o corpo não consegue fazer, porque está doente, está talvez à beira da morte. Nós, de fato, todos, sem exceção, precisamos cuidar melhor de nós mesmos. Fisicamente, mas espiritualmente, de uma maneira especial. O organismo vivo que não se cuida, ele adoece e corre o risco de morrer.
Segunda verdade sobre a igreja como um organismo vivo é que, como tal, ela cresce, ela se desenvolve. Nós gostamos de relatórios, todos nós, ou alguns de nós. Gostamos de comparações, e nós vivemos num mundo onde as comparações são constantes. O que tem, o que não tem, o que fez, o que não fez. É a comparação do dinheiro, é a comparação do recurso, é a comparação do avanço. Nós colocamos em planilhas a nossa vida, o nosso orçamento, o que nós queremos, o que nós não queremos. E devemos fazer assim mesmo. É uma maneira de administrar as coisas. Mas lembremos que a igreja é um organismo. E muitas vezes não dá para colocar numa planilha as realidades do organismo. Eu posso, numa planilha, descobrir se tive superávit, déficit. Eu consigo, numa planilha, fazer uma avaliação do quanto eu consegui e como consegui. Mas o organismo vivo não cabe exatamente em planilhas. E você já deve ter percebido que até quando você faz um exame de sangue, você sempre encontra uma margem razoável. E ali dentro nós tentamos entender se, estando mais para frente ou mais para trás, temos uma saúde melhor ou pior no que diz respeito àquele índice. Mas um organismo vivo não pode ser compreendido como os números são compreendidos. Um organismo vivo não pode ser tratado como se fosse uma equação matemática, onde a soma de tanto dá tanto. Você sabe disso porque você tem um corpo. Um corpo que às vezes nem você entende, não é assim? Nós não nos entendemos. A gente tenta entender questões como o bom humor matinal e não conseguimos. Vamos vivendo mais e vamos entrando em fases da vida que para nós são novas. Como um organismo vivo, nós não nos entendemos perfeitamente. Mas o que nós sabemos, como um organismo vivo, é que nós nos desenvolvemos. Nós saímos de um estágio aqui de bebês, como o Gustavo, e nós vamos avançando. Começamos a andar, daqui a pouco somos adolescentes, daqui a pouco somos idosinhos. E olhamos para trás e percebemos que, da infância para cá, o nosso corpo cresceu, se desenvolveu, chegou a essa situação. O natural da igreja, como organismo vivo, é que cresça, é que se desenvolva, é que saia dos primórdios da infância e avance em direção à maturidade. Mas, irmãos, ainda que não consigamos fazer uma análise assim fechada, cruel da realidade, ainda que não consigamos fazer isso, o que nos parece é que, de alguma forma, essa igreja, chamada pós-moderna, ela parou na infância. Seus membros são sempre bebês. Não avançam, não crescem, não se libertam, não assumem a postura de um homem à altura de Cristo, no que diz respeito à maturidade, nosso alvo. Como crianças, ela continua lidando com as questões mais simplórias. E porque não lida bem com essas questões, ela não avança. Ela fica parada, estagnada. E domingo a domingo, semana a semana, ano a ano, nós precisamos dizer à criança: cresça.
Se desenvolva. Ande. Pense diferente. Assuma que você, à semelhança de um organismo vivo, naturalmente precisa crescer. Precisa ser maduro. A igreja, como organismo vivo, tem que crescer, tem que se desenvolver. O texto bíblico diz, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo, membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons. Segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a profissão da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, o que ensina, esmere-se no fazê-lo, o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, o que exerce misericórdia com alegria. Outro dia ouvi que quando nós nos perguntamos por que os dons não florescem na igreja, a resposta é muito simples. É porque o bebê não tem condição de trabalhar. O adulto, sim. Talvez, irmãos, a falta do crescimento da igreja, dessa e de qualquer outra, em várias áreas, se deve ao fato de que seus membros, como crianças, não podem trabalhar, não conseguem trabalhar, não têm força, maturidade, o entendimento de que eles nesse mundo foram colocados para servir. A criança só faz gracinha e outras coisas mais. A gente brinca com criança. A gente gosta de pegar a criança e vê-la sorrindo. Não é delícia você fazer coceguinha assim na barriga da criança? Aí ela abre um sorriso. É criança. É o que nós esperamos dela. Nós pegamos a criança no colo, saímos passeando. Pai passeando com o filho, bebê, e principalmente quando é o primeiro filho, a primeira filha, é uma coisa linda. Agora, avô é ainda melhor. O avô se transforma em outra criança. É criança, vamos brincar. Ele senta no chão, faz qualquer coisa. E muitas vezes, como um corpo cujos membros são crianças ainda, nós precisamos ter essa rotina. Fazer coceguinha na barriga. Vamos brincar um pouquinho mais. Enquanto que, se maduros estivéssemos, como um corpo que cresce, nós estaríamos trabalhando, servindo, sendo bênção na vida do outro e deixando para trás esses primórdios da fé, em que precisamos de sacudida até para orar e abrir a palavra de Deus. Terceira verdade sobre a igreja como organismo. É um organismo cuja forma de existência se dá de maneira coletiva e agregadora. O texto bíblico diz, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão, e ainda há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados numa esperança da vossa vocação. É um corpo com vários membros. Olhe para o seu corpo. Os membros são diferentes. E é incrível, irmãos, que mesmo lendo na Bíblia, que nós como igreja somos diferentes. O que esperamos dos outros? Igualdade. Que hajam como nós, reajam como nós, tenham os mesmos dons que nós, tenham as mesmas paixões espirituais que nós.
nos ofendemos com a diferença do outro, resistimos a aceitar o diferente, como se o corpo fosse todo ele um bloco só, mas não é. É uma cabeça, são vários membros. Esperar que você seja igual a mim é uma loucura. Esperar que você, criado de maneira individual por Deus, seja igual a mim, talvez seja um dos pensamentos mais equivocados. Nós somos diferentes. E daí a figura do corpo. Somos diferentes se levarmos em conta o nosso próprio corpo e a comparação entre os membros, mão e pé, por exemplo. Mas e se olharmos para o corpo do outro? Aí vamos ver as diferenças. Você é diferente. Glória a Deus por isso. Esse foi o jeito que Deus estabeleceu, irmãos. Não é criação nossa. Não fomos nós que tivemos a ideia genial de criar a igreja, foi Deus. E Deus a criou dessa forma. Ela é diversa, ela é formada por seres diferenciados, mas esses seres trabalham em conjunto. Quando nós levamos isso em consideração, nós enriquecemos no nosso patrimônio maior, que são as pessoas. Mas quando nós ficamos naquele negócio de, eu não gosto assim. Eu não aceito desse jeito. Irmãos, em 25 anos de pastorado, eu já ouvi coisas assustadoras. Um irmão certa vez contou, não é dessa igreja, por favor. Eu já pastorei outras igrejas, né? Então sempre tem história para contar. O irmão confidenciou o seguinte, que alguém disse para ele: irmão, você não é para essa igreja. Você não é para essa igreja. Por quê? Porque você não é. Vai para outra. Claro. Porque a igreja foi constituída, segundo a cabeça daquele irmão, como uma reunião de sócios. Como um clube de amigos. Eu aceito aqui pessoas parecidas comigo. Você é diferente? Tchau. Você pensa de outra forma? Você tem uma outra maneira de expressar-se? Não te quero. Irmãos, nós somos um, mas somos vários. E nós nos unimos, não pelas nossas semelhanças, mas por Cristo e pela verdade que é a sua palavra. O nosso nivelamento não é social, não é econômico, o nosso nivelamento não é se somos mais expressivos ou menos, o nosso nivelamento não é se nós todos temos essa visão de vida ou aquela, o nosso nivelamento é Cristo e a palavra. O que a palavra diz? Há coisas que ela não diz, mas que se tornaram a nossa prioridade para aceitar, para rejeitar. Ora, nós somos um corpo só, mas com membros dos mais diferentes. E sabe que, tirando obviamente aqueles que não são cristãos, mas que também fazem parte da igreja de Jesus, pelo menos como frequentadores, tirando estes, nós cremos que pela ação do Espírito Santo, nós conseguimos conviver, nós conseguimos nos aceitar, nos amar. E lembrando que somos um hospital, onde cada um tem a sua doença, nós chegamos diante de Jesus como? Pedindo: Jesus, me cure, me cure. Cura o outro também, mas me cure. Eu não sou melhor. Eu sou um membro desse corpo, desse organismo vivo
fantástico. Algum tempo atrás, assisti com minha esposa um documentário sobre o sistema de saúde norte-americano. E ele começa com um senhor que tinha que fazer uma decisão muito séria na vida. Ele não tinha condição para operar 2 dedos e teve que escolher operar um apenas, sabendo que o outro seria perdido, seria arrancado. Você já imaginou escolher um dos dedos da sua mão para ser perdido? Qual você escolheria? Mindinho? Eu gosto tanto dele. Esse nunca. Alguns nunca tirariam esse, porque gostam de apontar, não é? Mas qual nós vamos tirar? Nenhum, eu quero todos. Eu vou atrás de patrocinadores, porque eu não quero perder nenhum. Todos são importantes. Assim é o organismo vivo. Todos são. E nivelados pela palavra e em Cristo, todos têm a condição de uma convivência como corpo de Jesus. Pararemos por aqui, e eu te desafio hoje à tarde a pensar qual é a sua visão sobre a igreja de Jesus Cristo. É um corpo vivo? Ou é alguma outra coisa que você mesmo colocou na cabeça? Que sejamos esse corpo vivo, organismo que vive para Jesus. Vamos ficar de pé e vamos louvar o nome do Senhor nesse finalzinho de culto. Vamos agradecer a Deus pela bênção de sermos corpo de Cristo, de sermos a igreja de Jesus Cristo.